Bom, nós vamos falar aqui sobre o acidente vascular encefálico na disciplina de primeiros socorros, né, da turma de educação física. Lembrando que também é chamado de acidente vascular cerebral, como está no material de vocês no livro texto da unidade 2, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Bom, pessoal, tem algumas circunstâncias que podem levar a uma perturbação da circulação do sangue, né? E oxigenado em algumas estruturas do cérebro, né? Nós temos a questão do cérebro, do cerebelo e do tronco cerebral. E quando acontece essa falta de oxigênio nesse local e tudo mais, a gente pode dizer que a pessoa está sofrendo um AVC. E basicamente o AVC é isquêmico. Por quê? Porque o AVC isquêmico nada mais é que a obstrução desse vaso através de um trombo ou até mesmo de um trombo e até mesmo de uma placa de gordura, como vocês veem nessa imagem aqui, impedindo a passagem do sangue, levando à hipóxia da região afetada. A hipóxia é a falta de oxigênio naquele local. E quando há uma falta de oxigênio, as células daqueles locais param de ser oxigenadas, levando até mesmo à destruição dessas próprias células. Por isso que é muito perigoso essa situação do AVC e dependendo do local afetado, pode trazer consequências diferentes para essas pessoas, tá? Para essa pessoa afetada. Nós temos outro tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico nada mais é quando ocorre a ruptura desse vaso sanguíneo ali daquele local do cérebro, como vocês veem nessa imagem aqui. E quando há essa ruptura, há uma hemorragia, né? Por isso que é chamado de AVC hemorrágico. E aí, quando acontece isso daí, aí basicamente pode formar um coágulo sanguíneo também naquela região. E é válido ressaltar que o AVC isquêmico, ele acontece a maioria das vezes que quando acontece um AVC, na realidade, geralmente é o AVC isquêmico. Uma pequena porcentagem das pessoas vai ter um AVC hemorrágico, tá? E o AVC hemorrágico acaba sendo até mais grave do que o AVC isquêmico. Lembrando que existe também uma patologia que nós temos o acidente isquêmico transitório, tá? Quando acontece uma isquemia transitória naquele local, basicamente o paciente ele teve uma leve obstrução, não obstruiu totalmente, ou seja, o sangue ainda passou. E quando uma pessoa tem esse ataque transitório, né, o ataque isquêmico transitório, a pessoa ela ainda fica 100% bem, digamos assim, ela se recupera 100%. Mas quando é um isquêmico ou hemorrágico, ela acaba tendo algumas consequências, tá? Bom, segundo a Sociedade Americana de Neurologia em si, esses médicos, eles definem pelo menos 6 causas principais de AVC, porque a AVC acaba sendo uma causa, um problema secundário devido a algumas situações que a pessoa já tem. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão arterial, né, sistêmica e tudo, problemas de pressão, que o pessoal chama, né, eles têm a possibilidade de ter um AVC, tá? Então é por isso que é muito importante desses cuidados do controle da pressão arterial dessas pessoas. O tabagismo também é considerado uma causa também do AVC. Os problemas cardíacos em gerais, como por exemplo arritmias, né, insuficiência cardíaca também pode levar a um AVC também. Qualquer coisa que pode até levar o aumento do débito cardíaco, né, que vai elevar a pressão sanguínea e pode acarretar num AVC. Nós temos também outra situação, que é a obesidade e o sedentarismo, que pode ser a causa do AVC, que é por isso que o AVC não acontece somente em idosos, viu? Em jovens também pode acontecer o AVC, justamente por algumas situações como o colesterol elevado, né, que comendo muitas coisas que são inapropriáveis frequentemente, como por exemplo os fast food da vida, que pode elevar o colesterol
mal, né, que é o LDL, que pode acarretar no problema de gordura no sangue, que o pessoal chama, né, que é o colesterol alto. E também o alcoolismo também pode ser um desencadeante para o AVC, além do diabetes. Porque o diabetes em si é uma doença multifatorial e aí pode ocasionar elevação do colesterol e também problemas da pressão em si, tá? Bom, e como nós vamos identificar o acidente vascular cerebral? Vale ressaltar que no material de vocês diz que nós temos que pedir, né? Que pedir em primeiro lugar para que a pessoa sorria. E se ela se ela mover sua face só para um dos lados do rosto dela, ela pode estar tendo um AVE, que é acidente vascular encefálico, que é a mesma coisa que o cerebral. E pedir também para que ela levante os braços, caso haja dificuldade para levantar um deles, ou seja, após levantar os dois, um deles caia, tem que procurar logo um médico. Mas existe um macete para reconhecer, né, que a internet compartilha, que alguns manuais compartilham sobre o acidente vascular cerebral, para reconhecer mais rápido se uma pessoa tá tendo esse AVC, que é o SAMU, S-A-M-U, SAMU. S, sorriso. Vamos pedir para que essa pessoa sorria. Se ela ter uma deformidade elevada, né, se ela conseguir sorrir, digamos assim, só de um lado, uma das faces, ela pode ter um problema pode estar sofrendo um AVC. E se a gente pedir para ela nos abraçar ou levantar os dois braços em si e um dos braços cair ou ela só conseguir estender só um braço, ela é um indício também de AVC. E se uma pessoa, a gente pede para que ela complete uma frase, mas não vai falar também uma palavra difícil, né? 3 tigres tristes entraram no túnel do trem. Não é desse jeito. Você vai perguntar algumas coisas importantes, por exemplo, o nome dela, não para saber o estado neurológico dela em si, mas para saber a forma de como ela vai pronunciar essas palavras. Porque se ela falar de uma forma que não seja compreensível essas frases, essas mensagens, ela pode estar sofrendo também um AVC. E o U, que é urgente, que nós temos que chamar urgentemente o 192 para diminuir a probabilidade dela, digamos assim, para melhorar o prognóstico dela, porque quanto mais rápido ela ser atendido, né, a nível hospitalar, melhor que ela tem para poder diminuir as possibilidades de grandes lesões. Então, como devemos prestar esses primeiros socorros? Bom, existem várias outras formas, né? Mas assim, basicamente nós temos que acalmar essa vítima, deixar ela em repouso, né? Para que a pressão dela não eleve mais do que ela já está, deixar ela deitada em decúbito lateral. O que quer dizer? É deitar ela de lado, pode ser esquerdo ou direito, não importa. Dessa forma, transportar ela. E também transportar ela para o hospital no menor tempo possível, que ela tem que ir o mais rápido possível para o hospital. Bom, pessoal, no material de vocês não tem sobre como reduzir os riscos do AVC, mas eu trouxe aqui nessa videoaula para vocês terem uma ideia, para vocês mesmos cuidarem de vocês e ajudar o seu colega, seu próximo. Primeiro é que nós temos que praticar as atividades físicas regularmente, né? Nós temos que se alimentar bem, tirar o excesso de fast food durante a semana, né? Ah, nunca mais vou comer? Melhor ainda, mas comer esporadicamente e dar preferência às alimentações saudáveis, né? E cuidar do colesterol alto. Se você faz um exame e é constatado que você está com colesterol elevado, tem que tomar cuidado e tratar esse colesterol para que não tenha um excesso de gordura no sangue, como a gente chama também, né? Para que não venha entupir essas artérias e causar um AVC isquêmico.
Também, se uma pessoa ela tem diabetes, tem que ser controlado esse diabetes. Por quê? Porque é uma doença multifatorial que pode levar a diversas situações no corpo, que é sistêmico em si. E a questão de diminuir a frequência do fumo, ou seja, basicamente parar de fumar, porque também, como eu falei, que a Sociedade de Neurologia falou que o tabaco em si, o fumo, ele é uma causa de AVC. E também nós temos que fazer o controle da pressão arterial nessas pessoas que já têm esses problemas de pressão, ok? Então, pessoal, assim nós finalizamos essa aula sobre o acidente vascular cerebral e continue estudando o material de primeiros socorros de vocês, que em seguida eu vou mandar mais algumas questões para vocês responderem, ok? Muito obrigada.